Estão felizes essa noite? Amém, graças a Deus. Não acabou isso ainda não? Obrigado, Roberto. Já passou isso aí há muito tempo. Vai jogar com o Cruzeiro agora. Enquanto a galera senta, né? O ministério, a Roberta tem a responsabilidade hoje de colocar todo mundo sentado. Irmãos, é cansativo para mim e para vocês eu ficar falando isso todo domingo. Vamos lá. Evangelho de Lucas, vou pregar uma mensagem fora de série hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nos versículos de 13 a 35. Lucas 24, 13 a 35. Lucas 24, 13 a 35. Eu acho que eu vou resumir essa leitura. Vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falava a respeito de tudo que havia ouvido, enquanto conversavam e discutiam. O próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham. Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo, mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Vamos pular agora, isso tudo aconteceu há uns 3 dias. Vamos pular para o versículo 25. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com que seguiria a viagem, como que seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. Jesus chamou aqueles discípulos para fazer um gesel, Se você prestar atenção no texto aí, Jesus está chamando aqueles discípulos para fazer um gesel nesta noite. Aliás, os discípulos estão chamando Jesus, me perdoa, Os discípulos estão chamando Jesus para fazer um gesel. E olha o que acontece aí. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, porque gesel bom é gesel que tem comida, Ele tomou o pão e o abençoou, Não só uma comida espiritual, mas um bom alimento. Depois partiu e lhes deu. Então, os olhos deles foram... falei em comida, começou até um zum aqui, Falei em comida, deu até um zum aqui, tipo assim... Vamos lá. Ele tomou, depois partiu. Então os olhos dele foram abertos, diga comigo, abertos. E o reconheceram. Neste momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém,
Ali encontraram os 11 discípulos e os que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro, né? E o versículo 25, a gente encerra a leitura um pouco longa hoje aqui, né? O versículo 35 diz assim: então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o havia reconhecido quando ele partiu o pão. Senhor, fala conosco, Pai. Ó Deus, nós queremos uma revelação do Senhor, ó Pai, especial para cada um. Nós queremos uma aplicação individual, ó Deus, na vida de cada jovem dessa igreja, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor fale de maneira individual a cada pessoa esta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Jesus sabia o porquê ele veio à terra. Jesus, ele tinha em mente, ele tinha claramente na sua cabeça o propósito da sua vinda na terra. No começo do seu ministério, ele dizia: ainda não é chegada a minha hora. No meio do ministério, você vai ver Jesus falando: está chegando a minha hora. E já no fim do ministério, você vai ver Jesus falando: chegou a minha hora. Por algumas vezes, né, os discípulos até tentaram impedir esse plano espiritual, mesmo que de forma involuntária. Por algumas vezes, podemos pegar, por exemplo, quando Jesus fala para Pedro, eu vou morrer, né? Ele fala para os discípulos, Pedro separa ele e fala assim: afasta de mim, Satanás. Do tipo, a obra que eu vim fazer aqui na terra é uma obra de cruz, eu vou morrer, eu tenho uma obra para fazer. Jesus tinha um propósito claro para a sua vida. Jesus, ele tinha um projeto para a humanidade. Jesus, ele tinha um porquê de vir à terra, e Jesus morreu. A Bíblia nos mostra Jesus crucificado, condenado. Mas ao terceiro dia, ele morreu numa sexta, já no domingo, ao terceiro dia, Jesus, pelo poder de Deus, é ressuscitado, amém? E quando ele é ressuscitado, agora já na perspectiva de um corpo glorificado, ele vai ao encontro de 2 discípulos que estão voltando para Emaús. Os discípulos agora estão no caminho para Emaús, eles saem de Jerusalém. A 11 quilômetros de Jerusalém existia um vilarejo, e esses discípulos agora, o texto diz que eles estavam entristecidos, né? E conversavam sobre as coisas que haviam acontecido. Eu imagino esses discípulos conversando sobre a obra que Jesus fez na terra com eles. Eu imagino esses discípulos conversando sobre os ensinamentos, como o Sermão do Monte, por exemplo. Eu imagino esses discípulos conversando sobre sinais, maravilhas, milagres, sobre tudo aquilo que eles estavam experimentando e haviam experimentado, mas agora a esperança havia ido embora. O texto é claro, os discípulos estavam focados na morte de Jesus. Estavam entristecidos e sem esperança. O texto mostra que agora Jesus vai conversar com eles, se aproxima deles, mas a palavra é forte. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Nós sabemos que o corpo glorificado vai ser diferente, né? É uma esperança, viu, Edgar? Corpo glorificado vai ser diferente, amém? Estão falando para você, mas agora nós vamos falar para eles. O corpo será um pouco diferente, amém? Glória a Deus por isso, né? Não vai precisar mais de fazer chapinha, não vai precisar de gastar dinheiro na manicure, porque o corpo corruptível será agora trocado por um corpo incorruptível, um corpo de glória, um corpo maravilhoso, um corpo perfeito. Glória a Deus por isso. Amém. E agora esses discípulos encontram com Jesus, já glorificado, ressurreto, mas não reconhecem, estavam com a visão fechada. E Jesus sempre se faz conhecido de acordo com a revelação para nós.
A boa notícia é que a revelação de Jesus para hoje é muito maior do que para esses discípulos naquele momento. Hoje nós sabemos da revelação completa, fechada. Hoje nós sabemos que Jesus venceu e nós podemos nos alegrar porque Ele vive e nós podemos crer no amanhã. Mas eles não estavam nessa situação. O texto diz que eles pararam com o rosto entristecidos, e um deles até diz: você deve ser a única pessoa que não está sabendo dessa história de Jesus, você não deve estar sabendo o que aconteceu com ele. E Jesus faz uma pergunta, né? Que coisa, tipo assim, estou curioso agora, discípulos, né? O que aconteceu lá em Jerusalém, né? E aí eles explicam, só que eles falam: nós tínhamos esperança do que ele fosse fazer, aquele que resgataria Israel, né? Nós tínhamos esperança. Meu irmão, olha para mim, eles estavam entristecidos. Eles estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Eles estavam com a visão um pouco embaçada. Eles estavam com o coração fechado. Havia falta de esperança. Essa era a situação desses discípulos naquele momento. Os discípulos no caminho de Emaús agora tinham perdido a esperança. A cruz não somente tinha levado a Cristo no sentido de um corpo morto, mas a cruz também tinha levado a esperança daqueles irmãos. Olha para esse texto e olha para mim. Eles esperavam um rei físico. Eles esperavam alguém, né, nós já falamos sobre isso aqui. Eles esperavam alguém que iria destronar César. Eles esperavam alguém que iria tomar Israel. Eles esperavam alguém, eles queriam coroar esse rei Jesus agora. Amém, meus irmãos? Só que nós olhamos para esse texto agora e nós podemos entender que o problema daqueles homens não era a própria situação do dia a dia. O problema daqueles homens era a falta de revelação. Amém? Sabe, o problema do pecado de um jovem, de um adolescente, não é a angústia que ele vive e a vontade de fugir que às vezes dá nele. O problema da humanidade é a falta de revelação completa sobre quem é Cristo. E é isso que está acontecendo nesse texto. Sabe por quê? Porque a revelação vai ditar a visão. A revelação vai apontar a visão. A revelação vai fazer com que as nossas ações, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, esteja de acordo com aquilo que a gente recebeu do Senhor, recebeu do alto. Amém, meus irmãos? A revelação, ela vai ser o combustível da fé. O problema daqueles discípulos não era o desacreditar que algo maior estava acontecendo em si. O problema daqueles discípulos era a falta da revelação clara da obra que Jesus estava fazendo naquele lugar. E talvez seja esse o seu problema também hoje. Talvez o seu problema não seja uma fraqueza espiritual, talvez o seu problema seja a falta de revelação de quem Jesus é e do que Ele é capaz de fazer na sua vida. Sabe, nós nunca vamos nos decepcionar. Pega essa chave espiritual para você. Nós nunca vamos nos decepcionar com o Jesus verdadeiro e o Cristo verdadeiro. Como assim, pastor? Nós nunca vamos nos decepcionar com a revelação completa de Cristo. Nós vamos sempre nos decepcionar com o Cristo que a gente criou em nosso coração, o Deus que a gente formatou em nossa mentalidade. Esse sim vai nos decepcionar. E é isso que está acontecendo nesse texto. O Messias que aqueles discípulos formaram na sua própria cabeça havia morrido e não tinha mais solução. Mas o Messias verdadeiro não veio para implantar esse reino físico, ele veio para algo maior. Nós precisamos entender essa chave, que aqueles discípulos tinham desenhado um Deus no próprio coração que não ia levar eles a lugar nenhum, a não ser de volta para Emaús.
não ignore a inteligência de Deus, meu irmão. Não ignore o poder de Deus. Não ignore aquilo que Deus é capaz de construir para a sua vida. Não ignore o que Deus é capaz de fazer na sua vida e através da sua vida. Não ignore, apenas confie, apenas se entregue. Nós estamos mencionando com frequência que, às vezes até nas lutas, às vezes até nas situações difíceis, nós podemos crescer. Acontece que a gente cria um Jesus, paz e amor nos nossos corações. A gente cria um Jesus que me aceita do jeito que eu sou e bate nas minhas costas dizendo, eu estou gostando do jeito que você é, o jeito que você não gosta de mudar mesmo, que legal, parabéns. O problema da humanidade não é o pecado em si, o pecado é uma consequência da falta de revelação de quem Cristo é o que está acontecendo com esses discípulos. Sabe, esse texto é maravilhoso, porque esse texto nos mostra uma transição de redenção. E Jesus confronta eles, vocês são tolos, vocês custam a entender os que os profetas registraram. Jesus está falando, vocês estavam apegados à sombra, eu sou a realidade. Vocês estavam apegados àquilo que contaram para vocês, quem eu deveria ser, mas eu estou mostrando uma nova realidade, uma revelação para vocês. Jesus está mencionando o profeta e ele começa a expor a palavra para aqueles irmãos. Presta atenção, a palavra sempre vai gerar fé, a palavra sempre vai produzir essa convicção, a palavra sempre vai produzir essa transformação. Eu imagino Jesus aqui nesse texto, caminhando comigo nesse texto. Eu imagino Jesus falando para eles sobre Gênesis 3,15, por exemplo. Eu imagino Jesus falando, aquela serpente, aquele descendente que veio para pisar na cabeça da serpente, sou eu. E os discípulos, realmente é Cristo. E aí eu imagino Jesus falando para eles, eu estou falando na primeira pessoa, mas Jesus estava explicando algo ali. Eu imagino Jesus falando para eles assim, sabe quando Abraão leva o próprio filho para ser sacrificado lá no monte, aquilo estava apontando para mim. Estou falando em primeira pessoa, mas Jesus ainda não havia se revelado. Eu imagino Jesus, falando sobre o tabernáculo, os sacrifícios, e ele falando agora, todos os sacrifícios apontavam para mim. Não sei se você está compreendendo, a resposta para o problema daqueles discípulos foi a revelação sobre Cristo. A resposta para a sua vida, que muitas vezes se configura em falta de fé, é o conhecimento revelado de quem Deus é e do que Ele tem para você. Preste atenção, a Bíblia diz que neste momento, sabe, que Jesus expunha as Escrituras, aquilo começou a destravar a vida desses discípulos. Algo começou a esquentar dentro deles, sabe? Eles testemunham mais na frente, quando ele falava, os nossos corações ardiam. Você consegue compreender, você consegue caminhar comigo nesse texto? Meus irmãos, isso parece estranho, não é? Poxa, pastor, você não está contando uma piadinha hoje, nem está dando um pulo no teto, nem está fazendo ui, sabe, nós nos acostumamos com algo que a gente pega para construir uma vibe legal no culto de domingo à noite. Olha só, o evangelho atual vai achar que pregação da palavra expositiva é um escândalo. De vez em quando um desavisado me procura, pastor, quando é que você vai dar uma chacoalhada na igreja,
a melhor chacoalhada que eu posso oferecer para vocês é a exposição de um evangelho de João, a exposição das Sagradas Escrituras que produz vida em jovens. Aqui há uma palavra de dois gumes, de dois lados, ela penetra. Essa é a palavra sobre Cristo. Você pode dizer glória a Deus por isso. E o que está acontecendo aqui? Os olhos começam a ser abertos. Os olhos começam a serem de fato expandidos. A visão desses discípulos no caminho de Emaús começa a ser expandida. E Jesus mais uma vez, faz de desavisado, vira para eles, eu vou seguir o meu caminho aqui, doido para entrar na casa deles, eu vou seguir meu caminho. Aí os discípulos falam, não, está tarde, vamos fazer um gessel. Você pode dizer o ru pelo gessel que Jesus fez na casa deles? Vamos fazer um gessel. Sabe, o texto diz, os discípulos, fiquem conosco essa noite, pois já é tarde. A Bíblia diz que Jesus foi para a casa deles. E quando estavam à mesa aponta para a comunhão. Sabe, a comunhão não é somente para o pecado. A comunhão é para a edificação de vidas. A comunhão é para a construção de algo maior. E naquele momento estava sendo gerado um ambiente de comunhão, um ambiente de graça nesse momento, porque o texto diz que eles estavam à mesa, Jesus tomou o pão, e aí nós podemos entender como algo espiritual, já apontando para o pão vivo, e já relembrando a morte ali, mas nós também entendemos que ali era uma mesa de comida, porque há poder nesse ambiente de mesa, de comida. O gessel de Jesus tem comida, o gessel de Jesus tem a comunhão, o gessel de Jesus tem a presença manifesta do próprio Deus. Vamos para o gessel hoje, vamos para quê? Sei lá, vamos. Não, meu irmão, você vai para o gessel para um ambiente de comunhão, você vai para o gessel para um ambiente de compartilhar vida, você vai para o gessel para um ambiente de presença manifesta do próprio Cristo. E o que está acontecendo aqui? O gessel com Jesus tem explicação das Escrituras. O gessel com Jesus tem vida. Jesus estava com eles agora. E o texto diz, a boa notícia, diz que agora, depois de partir e dar o pão, os olhos deles foram abertos e reconheceram Jesus naquele momento. De uma situação de tristeza e de falta de esperança, de uma situação sem um propósito maior, agora esses discípulos começam a ganhar uma visão, uma perspectiva, começam a entender que Cristo não morreu na cruz somente, mas agora Ele está vivo na frente deles, porque Cristo ressuscitou. E esses discípulos começam a experimentar dessa boa notícia, porque sempre haverá uma boa notícia na mesa. Quando há comunhão, quando há compartilhar de vida, quando há comida, quando há alimento espiritual, quando há a presença manifesta de Deus, as boas novas do Evangelho se fazem real. E a boa notícia é que Jesus está vivo. Só que a visão daqueles discípulos era a de sexta à noite, de morte. A visão daqueles discípulos ainda estava no sofrimento. A visão daqueles discípulos ainda estava na frustração de um Cristo que não estabeleceu o reino físico. A visão daqueles discípulos ainda estava no antigamente. Antigamente era assim, quando era assim era melhor. Só que
Nem sempre a visão de ontem, que foi bom para ontem, vai servir para hoje e vai trazer perspectivas para o amanhã. Nós precisamos muitas vezes sair da sexta-feira da paixão e pular para a Páscoa, para a ressurreição, porque esse evangelho que vivemos é vida, e essa vida precisa se manifestar no seu coração. Quantos estão entendendo essa palavra? Digam amém. E os olhos se abriram. Os olhos se abriram, esses discípulos agora olham para Jesus como uma pessoa que tem uma nova vida. Aquilo que era velho serviu para um tempo, mas agora tudo novo se fez. E é nesse momento que Cristo tem um compromisso com a palavra. Olha para mim. É nesse momento que um estalo acontece no seu coração. É nesse momento que o véu cai. Eu estou declarando sobre a sua vida, jovem. Você consegue compreender o que Deus está fazendo agora? Esse momento agora dá um estalo. É nesse momento que você vai agora olhar para a sua sexta-feira de luto e declarar bem alto dentro de você: aquilo que passou, passou, agora eu quero viver com esse Cristo que está vivo dentro de mim. Eu não sei se você está compreendendo o que Deus está fazendo essa noite, porque os olhos deles foram abertos, como quem agora pudesse desfrutar da graça manifesta, da presença real, e os olhos sempre vão alterar a perspectiva e as ações. O próprio Jesus havia ensinado para eles: se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. É Jesus quem ensinou isso no Sermão do Monte. Ele estava falando de perspectiva de vida. Ele estava falando: se a perspectiva que você vive é espiritual, é na graça, aquilo que você vai fazer vai estar de acordo com essa perspectiva. Levante sua mão. É nesse momento que a gente entende que nós não podemos mais viver na sexta-feira pisando no sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. A gente é tão raivoso muitas vezes, sabe? A gente é tão mesquinho muitas vezes. E sabe o que a gente faz? Alguém nos desaponta e a gente quer devolver na mesma moeda. A gente quer, agora eu vou devolver porque esse camarada me fez e não poderia ter feito. Acontece que quando vivemos em pecado, nós olhamos para a cruz, nós olhamos para os cravos, nós olhamos para o Cristo ensanguentado, simplesmente pisamos nesse sangue, damos uma rodada e saímos de costa em rebeldia, como fruto da falta de fé na revelação que Deus deu e que é clara para nós. O que Ele está fazendo agora é destravando o seu passado, é eliminando o seu passado, é jogando no mar do esquecimento. Levante sua mão, porque todo vício cairá por terra agora, todo mal cairá por terra agora, toda doença cairá por terra agora, todo trauma cairá por terra agora. Sabe por quê, meu irmão? Porque agora nós não somos jovens que vivemos mais na sexta-feira da morte. Nós olhamos para frente e encontramos-nos na Páscoa e olhamos para alguém que não está cravado numa cruz mais, mas alguém que pelo poder do Espírito ressuscitou, que está de braços abertos dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu aliviarei as suas cargas. A Bíblia diz que os olhos foram abertos e a visão agora foi alterada, sabe? Eles estavam saindo do lugar da promessa, eles estavam saindo do lugar da ação, Jerusalém representada, e ela é chave até em Apocalipse. Foi em Jerusalém que um pouco depois Jesus falou:
fiquem aqui, porque do alto vocês serão revestidos. Jerusalém foi o primeiro alvo missionário. A palavra foi pregada, fazemos discípulos, né? Jerusalém, e depois pela perseguição isso se espalhou aos confins da terra. Só que aqueles discípulos estavam como quem entristecidos, deixando Jerusalém, o lugar, o caminho, o centro da vontade e voltando para a sua velha vida, a sua rotina em Emaús. Mas quando os olhos são abertos, algo extraordinário acontece. Jesus desaparece. Sabe por quê? Porque a obra que Jesus tinha para fazer ali, ele já tinha feito, ele já havia alcançado o coração dos discípulos. Pastor, que bom seria se o meu colega de futebol estivesse aqui para aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Pastor, que bom seria se meu primo estivesse aqui para aceitar Jesus nessa palavra. A obra desse texto não é com o ímpio, e talvez seja até provisão de Deus não ter ninguém hoje aqui nos visitando. A obra desse texto é com quem caminhava com Jesus há um tempo. A obra desse texto não é com um desavisado que foi convidado para ir numa igreja e de repente ouviu pela primeira vez a mensagem do Evangelho. A obra desse texto é para pessoas que assentaram aos pés do Mestre. O Eusébio de Cesareia diz que o Cleopas era tio de Jesus. A Bíblia não crava, nós não precisamos desse detalhe, né? Se era ou não era. Mas o que eu quero chegar no ponto aqui é que Jesus estava falando para crente. Jesus estava falando para crentes que estavam estacionados na morte. Jesus estava falando para crentes que estavam estacionados no Deus que eles próprios criaram em seus corações. E de repente, pela exposição das Escrituras, algo extraordinário aconteceu, e é algo que está acontecendo no coração de muitos jovens aqui, que frequentam os unânimes há muito tempo. O seu coração está ardendo agora. A W. Tozer chegou a dizer com muita convicção um dia: há crentes que estão tão desligados dentro da igreja, que se o Espírito não fosse naquele culto, naquele dia, de repente desabitasse do coração deles, muitos deles não sentiriam nada de diferente naquele culto, não sentiriam falta de nada naquele lugar. Mas esse texto agora nos mostra que a exposição da palavra começou a arder o coração daqueles discípulos. E agora Emaús não faz mais sentido para eles. A velha vida não faz mais sentido para eles. O voltar à rotina não faz mais sentido para eles. Sabe o que acontece, meu irmão? Sabe o que esse texto nos mostra agora? A Bíblia diz que imediatamente, eles disseram, nosso coração ardeu quando Ele estava conosco e falava conosco. Eles mesmos se levantaram e voltaram para Jerusalém. Eles voltaram para o lugar em que eles deveriam permanecer. Eles voltaram para esse lugar chamado centro da vontade de Deus. Preste atenção. Acontece que agora eles não voltam para uma vida de tristeza, de falta de esperança. A primeira coisa que eles fazem ao voltar na mesma hora, se levantaram e voltaram para Jerusalém, encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles. Eles disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou, Ele apareceu a Pedro. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando Ele partiu o pão.
de alguém que estava entristecido e sem esperança, agora são pessoas que estão testemunhando a presença manifesta de Deus. E a chave para essa mudança é quando Jesus pegou o pão e o partiu. Isso parece familiar, não é? Estão com alguém aparentemente desconhecido, não reconheceram de cara. Esse alguém começa a explicar as Escrituras e de repente um sinal, o partir do pão, os olhos se abrem. É nesse momento que nós sentimos Deus chamando o nosso próprio nome com voz audível, dizendo: é com você que eu estou falando esta noite, para abrir os seus olhos para a graça que eu tenho para a sua vida hoje. Quantos querem isso? Quantos querem isso? Levante a mão. Sabe, faltou visão a esses discípulos, mas a boa notícia é que Deus fala. Cristo foi ao encontro deles, Cristo mostrou-se a eles, Cristo expôs as Escrituras para eles, e de repente os olhos foram abertos, a tristeza deu lugar à alegria, a falta de esperança deu lugar a um propósito. Quem são as pessoas que agora estão com os olhos destravados? Coloque-se de pé, porque Deus quer falar ainda mais com você essa noite. Gostaria que a gente apagasse as luzes, o Ministério de Louvor viesse aqui. E eu não estou pregando para visitante hoje, eu não estou pregando para desconhecidos da palavra hoje, eu estou pregando para pessoas que conhecem o que Deus está falando, mas que nesse momento vão enxergar algo diferente. Coloque-se de pé e feche os seus olhos.